Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui hoje à noite, diz amém. Amém. Glória a Deus. Dá um aplauso bem forte para Jesus. O melhor aplauso que você puder. Fala assim comigo. Fala: Senhor Jesus, eu creio na sua palavra. Fala: e eu vim aqui hoje à noite para te adorar, para te buscar. E eu sei que o Senhor se alegra em realizar a sua perfeita vontade na minha vida. Eu estava ali no momento de adoração e o Senhor começou a me dizer sobre pessoas que estão aqui hoje à noite, que estão prestes a tomar decisões. E eu via como se fosse, sabe, bifurcação, 3 caminhos. Eu via pessoas que estão prestes a tomar decisões, e eu ouvia o Senhor dizendo que é para colocar isso em oração, em jejum. Eu vi o Senhor dizendo que tomar cuidado com decisões precipitadas. Amém? Amém? Eu sei que essa palavra tem endereço, é para alguém que está aqui. E alguém na internet está passando a situação dessa, pega também na medida da fé. Mas tem alguém aqui no nosso meio que precisa tomar um pouco de cuidado em decisões, não tomar decisões debaixo de pressão. Quem está ouvindo diz amém? Amém. Dá mais um aplauso bem forte para Jesus. Fica de pé e abre a sua Bíblia em Atos, no capítulo 12. Atos, no capítulo 12. Versículo 5. Nós vamos ler o versículo 5 todos juntos em pé. Depois nós vamos continuar aqui. Quem achou diz amém. Eu vou dizer e vocês repetem. Vou pegar a versão que a maioria está usando aqui. Fala assim comigo: Pedro, pois era guardado na prisão. Fala: mas a igreja fazia contínua oração por ele. Agora, em uma outra versão fala comigo de novo. Fala: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. Pode sentar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ainda existe poder na oração. Agora olha para outra pessoa que você não falou ainda e fala: ainda existe poder na oração. Você nunca pode se acostumar com uma verdade espiritual, irmão Nivaldo. Você nunca pode se acostumar com uma direção que Deus te deu. Você nunca pode se acostumar, por mais que a oração nós devemos ter uma rotina de oração. Por mais que nós devemos ter uma rotina de oração, na verdade, olha os irmãos aqui cheios da alegria do Espírito Santo. Tem gente que nem percebeu. Tem gente que vai lá no vídeo perceber. Por mais que nós precisamos ter uma rotina de oração, Deus não quer que isso seja uma coisa mecânica. Deus não quer que seja isso uma coisa automática. Quem está ouvindo? Porque o Senhor me dizia que tem pessoas aqui que estão como lá em Lucas no capítulo 18. Em Lucas no capítulo 18, Jesus conta uma parábola de uma mulher. E sabe o que essa mulher fazia? Essa mulher, ela estava, é parábola, mas Jesus fala que uma mulher que estava clamando por uma causa a um juiz. Depois troca a pilha. Clamando por uma causa a um juiz que nem a Deus temia. Quem está ouvindo? Parece que vocês não estão ouvindo. Mas ela estava clamando por uma causa, por um juiz que nem a Deus temia, ou um juiz injusto. E mesmo ele sendo um juiz injusto, por causa da incessante súplica, por causa de tantas vezes ela fala: olha aí minha causa. Será que tem como o senhor olhar minha causa? Ela ia lá, batia na porta mais uma vez: será que tem como o senhor olhar minha causa? E nada. Aí é mais a segunda vez, a terceira vez, nada. Quarta vez, a
quinta vez. Tem gente que está falando aqui, você nem sabe, eu já estou pela 30ª vez. Aí Deus está falando, então está mais perto do que estava antes. Quando você estava lá na primeira, ainda estava longe, você tinha que estar 30. Agora Deus falou, você está 30 passos na frente. Tem vitória chegando na vida de gente que está aqui hoje à noite. Tem resposta, tem milagre, tem transformação. Deus vai fazer aquilo que Ele já disse que vai fazer na sua vida. Deus nunca fala uma palavra que Ele não tem interesse em fazer. Quando Deus fala, é porque Ele fala, eu já estou trabalhando nisso aí. Mas tem uma oração, o pastor Daniel sempre fala, tem uma única oração que Deus nunca ouve. Tem uma oração que Deus não ouve. Sabe qual é essa oração? Quando você não ora. O Espírito Santo me disse, eu vou falar pela segunda vez, tem gente aqui que já falou, eu já cansei de orar por essa causa. Aí Deus está falando, você não entendeu ainda. Enquanto você está orando por uma causa, você não sabe, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está fazendo coisas que precisam ser ajustadas para você receber sua vitória. Quem está ouvindo? Tem gente que fala, Deus restaura o meu casamento, Deus faz. Aí Deus está falando, estou trabalhando no coração dele. Aí Deus começa a trabalhar no coração dele. Aí você põe a mão, atrapalha o que Deus já estava fazendo. Aí o marido volta lá atrás de novo, fecha o coração de novo por trabalhar de Deus. Quem está ouvindo? Eu prestei muita atenção no que Deus estava falando através da Gabi hoje na ministração. Ela falou assim, não põe a mão. Se você deixou na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Tem gente aqui que já era para ter saído da prova. Tem gente aqui que já era para ter saído da prova. Mas põe na mão de Deus e pega de volta. Põe na mão de Deus e depois quer fazer com a força do braço de volta. Deus está falando, será que você consegue deixar eu trabalhar? Será que você pode confiar em mim? Tem gente aqui que perdeu tempo. Tem gente aqui que foi envergonhado com situações em casamento. Tem gente aqui que foi envergonhado em situações financeiras. Mas eu tenho uma palavra para você. No lugar da sua dupla vergonha. Alguém não está entendendo? No lugar da sua dupla vergonha, tereis dupla honra, diz o Senhor. Todo mundo quer ser honrado, mas ninguém quer ser humilhado. Não é verdade? Ninguém quer ser envergonhado. Você só quer que Deus tire a prova. Você fala, Deus, termina tudo aqui agora, para mim está bom. Eu não aguento mais. Eu vou parar com tudo. Eu vou chutar o balde. Aí Deus está falando, não chuta o balde. Não, mas por que, Deus? Não, porque a vitória está dentro do balde. Se você chutar o balde, a vitória vai embora junto, meu filho. Tem gente que está falando aqui, eu vou chutar hoje. Se Deus não falar comigo hoje, eu vou largar tudo, eu vou embora. Eu vou chutar o balde. Aí Deus está falando, não, você não entendeu ainda. A vitória que eu tenho para a sua vida, ela precisa do balde. Ela precisa daquele vaso que está dando trabalho lá em casa. Ela precisa Quem está entendendo? Deixa isso bem claro. Deus vai transformar seu marido, Deus vai transformar seu filho, Deus vai transformar a gente que você tem orado e não tem vindo depois dessa noite. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai entrar. Ele vai mostrar que Ele é Deus que ainda faz, que Ele é Deus que opera, que Ele é Deus de milagres, que Ele responde quem ora. Ele vai responder. Hoje à noite você entrou aqui preocupado, você entrou aqui pedindo para, eu preciso tomar uma decisão da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. E Deus está falando, o que você precisa fazer é entrar no seu quarto, fechar a porta. 3 coisas que tem no quarto de profeta. Fala comigo, no quarto do profeta tem uma mesa. Fala, no quarto do profeta tem uma cama. E fala, no quarto do profeta tem palavra de Deus. No quarto do profeta tem mesa. No quarto do profeta tem cama. E no quarto do profeta tem palavra de Deus. Tem um momento que você fala, eu já cansei dessa enfermidade, eu já cansei dessa situação. Eu vou entrar no meu quarto, eu só saio de lá quando Deus me falar alguma coisa. Eu só saio de lá quando Deus me responder acerca disso. Só os violentos vão pegar no espírito. O reino de Deus é para os violentos. Eu declaro o espírito de violência na sua vida. Violência espiritual. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem gente aqui que já era para estar há muito tempo com a vitória, mas Deus está falando, eu não perco nada. Até aquilo que parecia que era ruim na sua vida, até aquilo que parecia que é atraso,
Deus está usando para fazer algo ainda mais poderoso. Por quê? Porque se olhar para você, você não pode. Você não é bom, você não tem tanta capacidade assim. Tem muita gente melhor que você. Mas se você buscar o Senhor, Ele vai revelar, Ele vai te mostrar. Eu resolvi escolher você. E se eu estou contigo, hashtag tamo junto. Não tem para demônio, não tem para... Pode fazer o que quiser. Se você está na presença dEle, você tem vida de oração. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Você vai viver uma vida de milagres. O Senhor me dizia que tem pessoas aqui que estão desacreditadas na sua família, estão desacreditadas na vida profissional, e o pior ainda, estão desacreditadas dentro da sua casa. Dentro da casa. Então você não tem... Chegou um ponto na sua vida que você não tem paz mais nem dentro da sua casa, porque nem lá acreditam mais em você. Mas Deus está falando, vai para o quarto do profeta. O que tem no quarto do profeta, da profetisa? Quem lembra? Tem cama, tem mesa e tem palavra de Deus. Quem está ouvindo? Tem chão também para você ajoelhar. Agora deixa eu explicar. A cama é para você ajoelhar na beira da cama. Quando cansou, ora deitado. Quem está ouvindo? A mesa é para você pegar um caderninho e fazer o seu bilhete para Deus. Deus, eu estou aqui com essa oração. Deus, eu estou com essa situação. Faz uma lista para Deus. Aí Deus vai falar assim, ó, esse aqui está na minha vontade. Então Deus coloca lá um check. Aí Ele fala, esse aqui está na minha vontade, check. Ó, esse aqui não está na minha vontade. Vamos orar mais um pouco, que eu vou te falar alguma coisa aqui que você precisa substituir isso aqui. Aí você risca, então tá bom. Aí eu falo, esse aqui está na minha vontade, esse fica. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? E o Espírito Santo vai começar a te falar. E quando você tem Bíblia no quarto, o Espírito Santo sempre vai te falar alguma coisa que está embasado na palavra. Quem está ouvindo? O tema da campanha é Atos 12, versículo 5, onde a Bíblia diz que enquanto a igreja estava reunida, fazendo o que? Incessante. Então, fala assim comigo. Primeiro, a igreja estava reunida. Fala assim. Segundo, fazendo oração incessante. É da vontade de Deus que você esteja nos cultos. É da vontade de Deus que você esteja com outros crentes. É da vontade de Deus que você esteja aqui hoje à noite. E eu sinto graça para profetizar. Enquanto você está buscando aqui, Deus está quebrando uma prisão lá. Deixa eu falar mais uma vez para alguém pegar. Enquanto você está adorando aqui, enquanto você está buscando aqui, Deus está fazendo lá. Alguém pegou ou não pegou? Enquanto você está buscando aqui, enquanto você está adorando aqui, enquanto você vem buscar a palavra aqui, Deus está transformando gente lá. Deus está entrando na conta bancária lá. Deus está fazendo alguma coisa que só Deus pode fazer. Deus está entrando no impossível. Ele está falando, estou mudando a história. E quando olharem para você, quando olharem para a sua vitória, vão dizer, só podia ter sido Deus que fez esse negócio. Deus não gosta de coisa fácil. Coisa fácil eu faço, você faz, qualquer um faz. Deus gosta de coisa impossível. Quem está ouvindo? Tem pessoas aqui que estão entrando dentro do plano de Deus. Você não vai querer só uma vitória e não andar com Deus. Quem está ouvindo? Fala, Senhor, eu quero andar contigo. Eu também sei que o Senhor tem coisas para mim. Deus falou uma coisa comigo que tem sido divisor de águas. O inimigo algumas vezes ficava... Eu sempre gostei de fazer adoração, né? Não gostava de... Depois eu comecei a aceitar o meu chamado do jeito que Deus queria. Então mantemos a adoração, obviamente. Mas Deus começou a falar comigo que os poderes de Deus é para nós enfrentarmos a vida. O que Jesus falou? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus era alguém cheio de poder. Ele era o próprio Deus andando na terra. E Ele mostrou para nós como é que nós temos que viver nesse mundo. Quem está ouvindo? Se você tem um dom espiritual, quando você tem os dons, você tem dificuldade de usar para você. Não é verdade? Você sempre quer abençoar os outros. E isso é um bom coração. Mas eu sinto que pessoas que estão aqui, Deus está falando, ó, é o tempo de você também usar o que eu estou pondo na sua vida para viver vitórias na sua vida pessoal.
Quem está ouvindo? Isso não é para você colocar você em primeiro lugar, não. Mas é Deus em primeiro lugar e Ele te liberando poderes espirituais para você vencer coisas na sua vida. Deixa eu ser bem prático. Você sabia que tem poder nas suas palavras? Se você tem uma vida de oração, uma pessoa que não ora e uma pessoa que ora, tem 2 pesos e 2 medidas. Aí tem. Quem não ora, pode falar, fala o que quiser, fala as coisas lá e pode ser até ruim, mas não tem tanto poder. É verdade? Agora, quem tem vida de oração tem que tomar cuidado até com o que fala. Porque sem perceber, enquanto você estava orando, você entrou no lugar mais fundo em Deus e as suas palavras têm poder sobrenatural. Então, se você começar a falar uma coisa de derrota, se você começar a falar uma coisa negativa, aquilo tem uma tendência de acontecer. Se você estiver crendo com o seu coração e falar com a sua boca, vai começar a dar ruim. Pode acontecer de dar ruim. Quem está ouvindo? Na autoridade do nome de Jesus, toda palavra errada que você diz, toda palavra que você diz no momento de pressão, toda palavra negativa, toda palavra de derrota, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro agora, é quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu decreto uma nova palavra, uma nova ordem na sua vida. Eu libero uma palavra de vitória, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Eu declaro uma palavra de milagres. Eu declaro o espírito de milagres agindo no seu espírito e Deus te enchendo, liberando poder e fazendo coisas impressionantes na sua vida e através de você também. Quem está ouvindo? A partir de hoje, toma cuidado com o que você fala, porque quando você ora, as suas palavras vão para um novo nível de poder no mundo espiritual. Quem está ouvindo? Eu sempre falo que o mundo espiritual é regido pelo poder das palavras. Voltando aqui para a palavra, Atos capítulo 12, vai ter bastante irmãos pregando no mesmo tema, então eu vou fazer uma aplicação, não vou ler tanto hoje. É bom você sempre ler sua Bíblia, amém? Quem lê Bíblia aqui, amém? Pelo menos um versículo por dia, glória a Deus. Se você não lê, levanta profeticamente. Eu declaro fome pela palavra, sede pelo Espírito de Deus, amém? Fala, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. Olha aqui, ó, a irmã está de posse de vitória, olha lá, ó, está rindo à toa, olha lá, ó. Glória a Deus. Aplaude a Jesus bem forte. O que me chamou bastante atenção foi que, enquanto eu sei que nós temos as nossas dificuldades, mas na verdade Pedro ele estava preso por uma causa ainda mais excelente, por uma causa ainda mais nobre. Ele estava preso por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Quem está ouvindo? Quem sabe alguns de nós vamos ter o privilégio de ser perseguidos e até presos pelo nome de Jesus. Mas, meu irmão, se alguém me prender e vocês não orarem, a hora que eu sair aqui, a hora que o anjo me tirar lá, vocês vão se ver comigo, viu? Se alguém prendeu eu aqui, eu quero saber se a igreja está reunida orando. Quem está ouvindo? Se tu der risada aqui, eu acho que eu não expliquei bem aqui a alegria do Espírito Santo. Olha lá. O que me chamou a atenção é que Pedro estava preso, Gabi, por uma causa ainda mais nobre. Ele estava preso por falar no nome de Jesus. Tem gente aqui que tem gente que está aqui, enquanto você não estava andando com Jesus, estava tudo bem, não é verdade, Rose? Ninguém te perseguia. Agora fala, por que você está orando tanto? Por que você jejua tanto? Por que você tem que ir para a vigília? Você quer pegar poder de Deus para se aparecer? É ou não é verdade? Quem está ouvindo? Amém. Quem está ouvindo? Amém. Mas Deus está falando, olha só, que privilégio. Desde a igreja primitiva em Atos, quando alguém começava a falar no nome de Jesus, era perseguido. Mas Deus está falando, estou dando sabedoria. Estou dando sabedoria na tua casa, na sua família, mas você não vai parar de falar no meu nome. Quem está ouvindo? Porque tem gente aqui que está pensando assim, eu vou parar de falar no nome de Jesus, só arruma um problema, deixa Deus usar outro, acho que esse negócio de ministério não é para mim não. Olha aí como que... Vocês vêm querendo ouvir a palavra, Deus acaba falando. Eu vou parar com tudo. Esse negócio, olha, já foi demais. Para mim já foi demais. Olha o que acontece. É perseguição na família, é perseguição em casa, é perseguição na rua.
perseguição para todo lado que eu vou parar com esse negócio de falar no nome de Jesus. Aí eu vou parar. Aí Deus está falando, Deus, não, calma. Eu ouvi o Senhor dizendo, que está falando que ele está dentro de, muitos aqui estão dentro de um processo. Deus está preparando você para a vitória. Porque se Deus dá antes da hora, você se perde com a vitória. Quem está ouvindo? Eu ouvi o Senhor dizendo sobre um benefício. Que fala benefício, todo mundo já vai pensar o benefício do INSS. E aquela vez Deus me deu a palavra para minha mãe do INSS e já aconteceu. Olha aí, ó, dá um aplauso a Jesus. A pastora está aposentada já há 4, 5 anos. Mas eu ouvi o Senhor dizendo para pessoas que estão aqui hoje à noite: tem alguém aqui que entrou que é tão perseguido que o inimigo conseguiu fazer você até ficar uma pessoa amarga, sabe? Sabe, uma pessoa meio, tipo assim, uma pessoa fechada. Você era tão alegre. Aí tem gente que olha e fala assim: ó, quando você não estava com Jesus, você era tão alegre. Tem 3 pessoas aqui desse jeito. Quando você não estava com Jesus, você era tão alegre. Agora você ficou uma pessoa tão esquisita, tão... Não é verdade? Não é isso que eles fazem? Mas eu ouço o Senhor dizendo: tem um tempo de honra, tem um tempo de restituição. Quem é aquele que eu vou achar, que eu vou encontrar para agir com benevolência do Senhor? Deus está achando um Ziba aqui. Deus está falando: ó, o rei é meu, a terra é minha, a autoridade é minha, eu sou soberano. E quando eu quero, eu mando o rei te buscar lá em Lodebar. Olha aí, olha, meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele. Deus sabe teu endereço. Deus sabe teu endereço. Você pode estar lá em Lodebar. Você pode estar lá onde você quiser ir lá. Você vai lá, pode ir lá para o Nordeste. Você pode ir lá no Chile, tem uma cidade chamada Cidade do Fim do Mundo. Você pode ir lá na Cidade do Fim do Mundo. Ele manda ir lá buscar você. Tem gente aqui que está pensando em parar. Por isso que Deus está falando assim. E Deus está falando: fica na minha presença, deixa eu te tratar, manda essa tristeza embora em nome de Jesus. Deus está arrancando essa tristeza, Deus está arrancando esse peso. E Deus está falando: é um tempo de vitória, um tempo novo. Se você orar, eu vou responder orações, eu vou fazer milagres. Vão olhar e vão dizer: só podia ter sido Deus que fez. Só podia ter sido Deus. As coisas possíveis são para os homens, as coisas impossíveis são para Deus. Deus vai prosperar, vai curar, vai libertar, vai salvar. Deixa eu parar, que acho que eu estou ficando empolgado. Meu Deus, estou sentindo. Está sentindo aí, Vitor? Estou sentindo o poder de Deus. O interessante é que a igreja começa a orar. E a oração, fala comigo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você crê nisso? Quem crê aqui que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Por que você não ora então? Orar é falar com Deus. Aí você chama o vizinho para falar. Sabe o que o vizinho faz? Aumenta a prova. Se é coisa boa, entra o espírito de inveja. Eu não gosto de falar nesse tema aí, mas Deus está falando, não tenho culpa. Me dá sabedoria, Senhor. Se é coisa ruim, vão falar: aí ó, está andando com Jesus aí ó. Fala aí que Deus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Deus cuida, Deus prospera. E olha aí que está falando: veio falar comigo, que nem sou crente, que nem oro. Aí faz cara de vaso. Olha aí, faz uma cara de vaso aí que você está. Vamos ver, faz uma cara de vaso aí. Como que é a cara de vaso, irmão Sérgio? Faz cara de vaso. E aí está nessa prova, não é verdade? Mas a oração ainda tem poder. Quando Jesus termina a parábola do juiz iníquo, que ele respondeu aquela mulher que ficava incessante em oração, ela vai, ela volta, ela vai: ó, atende a minha causa, atende a minha causa, atende a minha causa. No final fala assim: porventura quando eu voltar, quando Jesus voltar, ele achará fé na terra? Meu irmão, onde está a sua fé? Quem está ouvindo?
As circunstâncias não mudam a sua fé. A sua fé vai mudar as circunstâncias. Eu vi uma frase uma vez falando: se você olhar para o gigante, você que cai. Quem está ouvindo? Agora, se você olhar para Deus, os gigantes cairão. Para onde você está olhando? Você está olhando para o gigante? Ou você está olhando para aquele que vai matar o gigante? Você está olhando para o gigante? Você está olhando para a prova? Ou você está olhando para aquele que fez a promessa? Aquele que falou, aquele que liberou a palavra? Deixa eu dizer, eu sinto graça para dizer: tem pessoas aqui que a partir dessa noite vai ter vida de oração e vão viver milagres da parte do Senhor. Eu declaro um tempo de cura, um tempo de milagres, um tempo de libertação sendo liberado hoje à noite na autoridade do nome de Jesus. Porque se você orar, você vai ter um espírito de milagres. Você fala, acontece. Não importa o tempo. Tem oração que Deus responde rápido. Tem oração que Deus leva mais tempo para responder. 3 tipos de oração aqui. Primeiro, fala comigo, primeiro, a oração do milagre urgente. A oração do milagre urgente. Mardoqueu, ele estava precisando de uma coisa urgente. Então eles começaram, rainha Esther, eles colocou todo mundo para orar e jejuar. Quantos dias? 3 dias. Se você olha para quem está do seu lado e fala assim: se você precisa de um milagre urgente, faz 3 dias de oração e jejum. Agora, tem um outro tipo de jejum. É o jejum para ter revelação de Deus. Vinícius, esse dia o Vinícius sem orar, teve uma revelação de Deus. Olha só, Vinícius, homem muito amado pelo Senhor. Olha, estou brincando, mas você orou, né? Ah não, ele orou na igreja. Era brincadeira, eu sei que você ora, eu sei. Foi só para te encorajar a continuar em frente. Você está no caminho certo, tá vendo? Gente, não fica chateado que eu falo assim, não, é só para vocês darem risada, tá bom? O evangelho é coisa alegre, não é verdade? Você pode passar um tempo de tristeza, um tempo de choro, mas é só uma noite. Uma noite quer dizer só um período. Não é quando está mais ruim, não é verdade? Quando está mais ruim é que você fica um ano ruim ali. Aí Deus fala: ficou um ano ruim, vou dar 7 anos bons. 7 anos de vitória, 7 anos de glória, de vitória, de milagre, de maravilha. Meu Deus, eu estou sentindo. A segunda oração é a oração para ter revelação de Deus. Você teve um sonho, você recebeu uma palavra, você não está entendendo bem a palavra. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é mistério. Faz aquela cara assim de crente pentecostal e fala: é mistério. A segunda oração então é para você receber a revelação. É sua mãe, Gabi? Sua mãe é uma benção, viu? Só de ouvir o áudio dela, já percebi que é uma benção. Ela mandou o áudio para Débora. Ela falou: olha como que essa irmã fala firme. E pega firme com a filha, cuidando. A gente achou muito bonito isso aí. Seja bem-vinda, viu? A segunda oração, oração de revelação. Então Daniel, ele teve sonhos. Ele recebeu algumas coisas da parte de Deus, visões. E ele precisou então jejuar 21 dias. Tem gente aqui que está com sonho na cabeça, que o sonho não sai da sua cabeça. Mas você ainda não entendeu o sonho. Agora, Deus pode usar alguém para interpretar? Pode. Se Ele quiser, pode, Ele é Deus. Mas tem vezes também que Deus vai fechar a visão do profeta quando você chega perto dele. Porque tem gente aqui que tem ministério. Aí ele fala: não, começa agora o jejum da revelação, 21 dias de jejum. Nem que seja da meia-noite ao meio-dia. Meu irmão, o que aconteceu que no meio do caminho você diminuiu de orar, você não jejua mais? Aí sua carne vai ficar forte, você não consegue vencer no espírito. Quem está ouvindo? E o interessante é que lá em Atos, quando a igreja estava orando, Deus gosta de mandar anjo para trabalhar, viu? Anjo é espírito ministrador, esse é ser trabalhador. A palavra ministério, que é ministradores, ela vem da raiz dos escravos que ficavam jogando carvão lá no navio, para o navio não parar de andar. Anjo é trabalhador. Sabe por quê? Estava pensando: nossa, como esses anjos trabalham, Senhor? Eles devem ter uma energia que assim já vai se recompondo na hora. Porque lá em Atos,
enquanto a igreja estava unida, orando incessantemente, quer dizer, não foi tão rapidinho assim. A igreja estava orando, eu estava orando, estava batalhando oração, né, pastor Marquinhos? Como Deus respondeu? Deus enviou um anjo para quebrar a cadeia. Enquanto você ora, Deus está enviando um anjo para quebrar todas as cadeias, os cadeados, tudo aquilo que está impedindo a tua vitória, tudo aquilo que está impedindo o que Deus tem para fazer na sua vida. Ele envia um anjo, e Ele fala: eu faço através dos meus anjos, e o meu nome vai ser glorificado. Nós não adoramos anjos, nós adoramos só a Jesus, mas os anjos são seres ministradores, que veio para nos auxiliar aqueles que receberam a salvação. Então a primeira oração de 3 dias, o milagre urgente. A segunda oração da revelação. Daniel começou a orar, e o que o anjo foi enviado de novo? Olha o anjo aí, ó. Olha para quem está do seu lado e fala: olha o anjo aí, ó. Quando o anjo chegou, falou assim: Daniel, homem muito amado do Senhor. Daniel capítulo 10. Daniel, homem muito amado do Senhor, desde o primeiro dia. Agora, você precisa entender. Quantos dias Daniel orou? 21. Agora, me desculpa, me perdoe, Jesus, se eu vou falar. Na nossa mente carnal, você falaria: Senhor, peraí, não é possível, eu não acredito nisso. Eu estou aqui jejuando 21 dias, e agora o anjo veio falando que desde o primeiro dia o Senhor já tinha a resposta. Por que o Senhor já não mandou no primeiro dia? Meu irmão, o anjo está vindo nas regiões celestiais só com a espada na mão, só na batalha, na guerra, Deus vai na frente, quebrando as correntes. Quem lembra? Tirando os espinhos, como que é aí? De noite e de dia. Como que é? Entra na prova para contigo lutar. Como que é? Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Olha, Ele trabalha para os que nele esperam. Confia, Ele está contigo e caminha contigo. Erga a sua mão, tua vitória chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus está falando: não fica bravo. Jejua os 21. Se for para jejuar os 21, jejua os 21. Porque tem uma resposta que é tão grande, que está vindo para a vida de gente que está aqui hoje à noite. Alguém ainda não pegou? Tem alguns aqui que pegaram, vamos ver. Tem uma resposta tão grande que está vindo para a vida de gente que está aqui hoje à noite. Tem uma vitória tão grande para a gente que está lá na internet pegando essa palavra. Olha aí. Que Deus está falando: a vitória é tão grande que o inimigo não queria. Mas quando você começou a jejuar e orar, quando você se humilhou debaixo das potentes mãos do Senhor, aí eu falo: agora ficou sério o negócio. Agora eu vou mandar meu anjo com a vitória. Satanás pode tentar, Satanás pode fazer o que for, se você estiver orando e jejuando. Não tem nada que vai impedir o que Deus tem na sua vida. Nada vai impedir. Não vai. Que a palavra de Deus é verdadeira, ela é viva e ela é eficaz. Deus vai fazer sim. Deus vai fazer sim, vai. Tem pessoas que quando recebem a palavra está todo cheio de fé. Passa 1 mês, 2 meses, 21 meses, não está mais crendo na palavra. Deus está ressuscitando promessa aqui. Deus está ressuscitando a promessa que estava respirando por aparelho, assim, ó. Deus está falando: estou ressuscitando essa promessa aí. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo e ama o Senhor Jesus, começa a glorificar o nome dele. Começa a dar glória, começa a dar aleluia, começa a dizer que ele é santo, que ele é poderoso. Eu marco todos os versículos, chega na hora, se eu ficar no versículo, parece que eu fico preso, não consigo. Cada dia é um dia, não é verdade? Se for... Não, tá bom. Atos 12, versículo 11. Olha o que diz: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o quê? Seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Se você orar
toda a expectativa do teu inimigo em te ver derrotado. Estou falando do mundo espiritual, de Satanás, mas eu ouço o Senhor dizendo que tem pessoas aqui, que tem gente que tem expectativa em que tudo dê errado para você. É chato falar essas coisas. Você vai amar essas pessoas. Se você deixar de amar, você perde a vitória. Se deixar de amar, perde a vitória. Quem está ouvindo? Essas coisas são desafiantes de falar, mas Deus está trazendo entendimento para você. Mas Deus está falando, vou frustrar toda a expectativa contrária. Até gente ruim vai ficar boa. Ó, até quem não gostava de você vai começar a gostar. Sabe por quê? Vai falar assim, eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida. Caindo em si, ele falou, o Senhor estava aqui comigo e eu não sabia. Tem gente que o Espírito Santo me revela agora. Tem pessoas aqui que Deus está com você, mas a prova está tão grande, tem uma batalha espiritual tão grande, que o inimigo quer fazer você acreditar que Deus não está com você. E por isso diminuiu sua vida de oração. Porque tem épocas que parece que Deus não te responde. Não jejua mais. Quem está ouvindo? Tem gente aqui que jejuava e não saía de monte. Não vou falar para levantar a mão, porque Deus vai dar vitória no secreto e vai glorificar no público. O nome de Jesus vai ser glorificado. Agora, Deus está falando, volta a orar de novo. Volta a jejuar de novo. Porque não muito depois desses dias, diz o Senhor, tem resposta, tem milagre chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. 90% pegou, mas tem 10% que precisa pegar. Não desista de orar. Ore pela igreja, ore pela sua vida, ore pelas promessas de Deus na sua vida. Eu ouço o Senhor dizendo muito forte para essa noite, pessoas que estão ouvindo aqui, promessas de Deus na sua vida, que o inimigo está querendo roubar, o inimigo está querendo destruir aquelas palavras, porque se você não crê, se você não tem fé, então você fica moribundo, você fica triste, não é verdade? Mas Deus está falando, tem promessas aqui que estão de pé, estão guardadas em depósito, e não muito depois desses dias, diz o Senhor, milagres vão acontecer. Eu declaro milagres financeiros. 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 O nome de Jesus vai ser glorificado. O nome de Jesus vai ser glorificado. Honre ao Senhor, porque está vindo vitória financeira para a vida de gente que está aqui. Tem milagre financeiro chegando para a vida de pessoas que estão aqui. Porque você já sofreu tantos anos. E Deus está falando, eu vi tudo, eu vi tudo, eu vi tudo. Eu vi tudo, anotei tudo. Anotei tudo e tenho em depósito a tua recompensa. Em vida, em vida, em vida. Marcos 10, versículo 30. Aquele que deixou tudo por amor a Jesus e por amor ao Evangelho vai receber 100 vezes mais nessa terra. Ai meu Deus, alguém não leu a sua Bíblia. Alguém não leu direito o versículo. Alguém não viu o que Deus está falando. Vai receber 100 vezes mais nessa terra. Está escrito, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Está escrito 100 vezes mais nessa terra. E sobretudo na eternidade. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Deus está treinando alguém com sabedoria. Deus está enchendo alguém aqui de amor, para receber um tempo de vitória, para receber um tempo de milagres. Você vai falar diferente a partir de hoje. Você vai andar diferente a partir de hoje. A sua prioridade vai ser Deus. A sua vida vai ser para a glória de Deus. E Deus está abrindo as portas. Deus está fazendo milagres em teu favor. Porque Ele viu que você permaneceu firme. Ele viu que você permaneceu fiel. E Ele vai recompensar em vida, nessa vida e sobretudo na eternidade. Quem está ouvindo, fica de pé se você está crendo nessa palavra. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia,
Porque hoje à noite Deus está liberando um anjo. Deus está liberando um anjo em seu favor. Ele está falando: esse aqui é lá para o parque universitário, esse aqui é lá para quem está ouvindo. Receba a resposta de Deus agora. Eu declaro visitação, 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 visitação agora. Agora, Espírito Santo, Ele vai começar a visitar. Eu declaro espírito de fé. Eu declaro que o espírito de fé está atuando na sua vida. Deus vai tirar tudo aquilo que impede. Deus vai tirar o impedimento. Deus vai estar te tratando. Deus está te preparando para algo grande, algo poderoso que Ele vai fazer sobre a sua vida. Eu declaro milagres, eu decreto milagres, eu decreto cura agora em nome de Jesus. Eu decreto libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém vai receber a revelação. Alguém vai receber o selo dessas palavras. O Espírito Santo vai selar essas palavras no seu coração agora. Espírito Santo, enche. Agora. Vai pegar. Já pegou ali. Tem gente já pegando lá. Tem gente, olha aqui, ó. Glorifica, porque Deus não mudou. Deus cuida de ti. Deus faz. Ele pode, Ele faz. Ele é grande, Ele vai fazer. O nome dEle vai ser glorificado. O nome dEle vai ser glorificado na sua vida. O nome de Jesus vai ser exaltado nessa situação. Eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, Deus de Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh, yeah. Ele já enviou o seu anjo. Ele já enviou o seu anjo em seu favor, em seu favor, em seu favor, em seu favor. O nome de Jesus será glorificado. O nome de Jesus se glorificado. Ele se alegra com a sua vitória. Ele se alegra com a sua vitória. Ora macandarabababacê. Ora mandarabababacê. Oh yeah. O Deus que fez o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que fez o surdo ouvir, silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, yeah. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti,
Deus do sobrenatural, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural, o Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. É um novo tempo de oração, é um novo tempo de resposta do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. O plano de Deus sobre a sua vida está de pé, 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 e vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, está prestes a 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 acontecer. Oh, aquele quer e há de vir, e seu poder vai ressurgir. Que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele quer e há de vir, em seu poder, seu poder vai ressurgir. Que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Eu ouço o Senhor dizendo: profetiza no vale. Tem vasos do Senhor aqui, tem homens e mulheres de Deus aqui, que o Senhor está dizendo: ore. Você está sendo despertado para oração, para jejum, mas também para liberar palavras, palavras no mundo espiritual. Deus vai te revelar o que você precisa profetizar. Quando a palavra de Deus veio a Ezequiel, ele disse: profetizei conforme a ordem recebida, e os ossos voltaram a reviver. Profetiza no vale, profetiza no vale, profetiza no vale. Ore e jejue. Pegue uma palavra de Deus, Deus vai te revelar uma palavra para você profetizar. Eu declaro experiências com a palavra de Deus. Eu declaro experiências novas. Eu declaro o poder de Deus te alcançando agora. Eu declaro o poder de Deus te alcançando agora. Eu declaro o poder de Deus te enchendo agora. Enche, 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 enche de palavras de vitória, enche de palavras de fé, enche de palavras de acordo com a vontade do Senhor. Estão vindo palavras, estão vindo palavras, estão vindo palavras, estão vindo palavras para você agora, 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 palavras, palavras, palavras de vida, palavras de vitória, agora, fogo, 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 enche, 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 cheio da palavra, cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio da palavra, agora, agora, vai, 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 cheio, 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 fogo, 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 poder de Deus, agora, sobre você, sobre a sua vida, vai, enche, 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 seja cheio,
Seja cheio, 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 cheio. Agora, agora, agora. Glória, 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 glória. Racandarabababacere, robracandarababababacere. Cheio, 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 cheio. Mais fogo, mais fogo, fogo, fogo. Vai, vai. Receba, 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 receba de Deus, receba de Deus. Agora, isso, 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 isso. Poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Ora de candarabababas, ora babacandarabababas, ora larabande candarabababas. Eu ouvi o Senhor dizendo: o inimigo, ele fica criando fortalezas para impedir você de receber o que Deus tem com você. Ele fica colocando assim na sua mente: ai, mas agora você fica com medo de colocar as bênçãos em primeiro lugar. Tem pessoas aqui que não receberam porque o inimigo foi sutil. O inimigo falou assim: ah não, você está querendo a bênção, você não está querendo Deus. Mas Deus conhece o seu coração. Tem pessoas aqui que já estão no momento, já estão no nível de depender só de Deus, que estão colocando Deus em primeiro lugar. E aprove ao Senhor, é da vontade de Deus te abençoar, porque Deus se alegra com a bênção na sua vida. Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Quem está ouvindo? Teve muita mistura do evangelho, e tem crentes perdendo vitória, porque o inimigo criou uma fortaleza na sua mente. Essa palavra não é para quem não coloca Jesus em primeiro lugar, é para você que coloca Jesus em primeiro lugar, que prioriza a Deus, que antes de tomar decisão consulta a Deus. Deus está falando: o inimigo criou a fortaleza dizendo: ah não, você só queria a bênção. Você começou a acreditar que você só queria a bênção. E Deus está falando: não, eu conheço o seu coração. E tem pessoas aqui que dentro de 3 dias Deus sabe que você precisa de um milagre urgente. Deus sabe que você precisa de um milagre urgente. Recebe essa palavra. Eu ouço o Senhor dizendo, Deus falava comigo, que tem vasos aqui, tem pessoas aqui, tem alguém que entrou aqui dentro, está precisando de uma vitória urgente, de uma vitória imediata. E é aquela irmã que está lá na minha esquerda, ó, parece de terno bege. Eu ouço o Senhor dizendo que foi um tempo de prova, um tempo de batalha, mas eu ouvi o Senhor dizendo: aprovado, aprovado. O inimigo estava querendo colocar na sua mente que Deus não te ouvia mais, que você estava reprovada por Deus. E porque tantas pessoas começaram a dizer isso, você começou a crer. Mas Deus está falando que tem poder na sua oração. Ele está falando: eu quero me comunicar contigo, porque você ouve a voz de Deus claramente. Eu via dons de Deus na sua vida. É ou não é verdade? Eu ouvi o Senhor dizendo: é profeta, é profetiza. E Deus está falando que Ele está renovando as suas forças. Ele está falando um tempo de milagres. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: dentro de 3 dias, dentro de 3 dias mostrarei um sinal. Dentro de 3 dias mostrarei um sinal de resposta na sua vida, na sua casa e no seu ministério. Aplaude a Jesus o mais forte que você puder.